You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 4. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba ter a sua esposa em santificação e honra, não na paixão da luxúria ou da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Esse é o apóstolo Paulo falando com a igreja, com nós, numa geração exatamente como a nossa. Eu diria que nós somos como pessoas que voltamos a Corinto, voltamos ao passado. E o apóstolo Paulo está chamando essas pessoas a um viver santo. O mal tem muitas faces. O engano tem muitas faces. Esse é um problema básico do engano, porque a verdade é uma só. Mas o engano tem muitas faces. Ele tem a face do legalismo, ele tem a face da libertinagem, ele tem a face do humanismo secular. Todos eles querendo, às vezes, condenando um ao outro. Você vai ver, sabe, o liberalismo condenando a teologia da prosperidade. Dois erros. E se por acaso você for uma pessoa inclinada, e devia ser, a sentir asco da teologia da prosperidade, quando você vê o liberalismo condenando ela, você começa a sentir simpatia por aquilo. O engano tem mil faces. Sabe, as pessoas de Corinto, libertinas, podiam condenar a igreja dos Gálatas legalista, mas os dois estavam no engano. A verdade não, a verdade ela está centrada na glória de Deus. E nós estamos numa geração que voltou. E ao contrário do que tem se tornado popular em nossos dias, o Evangelho não é um mandato para que os pecadores se salvem, para que os pecadores redimam a humanidade, recuperem a dignidade humana, segundo a definição humanista, que não tem nada a ver com a glória de Deus. A missão da igreja foi estendida para ser a garantia da diversidade cultural, a preservação do meio ambiente, a eliminação da pobreza no mundo inteiro, estabelecer um reino na terra, um paradigma, eu diria, de salvação social, que é popular à mente do homem natural. E a sutil troca da centralidade da agenda do Evangelho por uma coisa que fosse mais bonita para a sociedade sem Deus, nos faz nos sentir bem, porque o mundo gosta e nós achamos que estamos defendendo coisas boas, então nós nos sentimos bem. Mas na verdade o Evangelho ensina expressamente que os pecadores só podem ser justificados pelo sangue de Cristo, e que Cristo veio ao mundo por causa da perdição dos homens, do pecado dos homens, que roubavam a glória de Deus, e que fazia eles estar sobre a ira de Deus. Mas essa é uma agenda que as pessoas que querem ter um discurso mais sensível para o mundo, não podem ter. Então Mateus 1:21 diz: e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando você está numa cultura como a nossa, que, como eu disse, voltou ao passado, voltou a Corinto, você escolhe uma agenda que o mundo gosta, e você tende a ir erodindo aquelas coisas que o mundo odeia. Então você vai ver alguém dizendo: olha, nós estamos aqui e temos que estar interessados, sei lá, com o lixão de seropédica.
Isso é muito mais importante do que, por exemplo, ficar preocupado com a vida sexual das pessoas, com a imoralidade sexual, que as pessoas fazem a pornografia na internet, a pornografia. Isso não é tão importante, ou isso é menos importante. O mundo gosta, e muitas pessoas também, porque elas pensam, olha, lutar contra o lixão, para fazer um lixão mais adequado em Seropédica, lutar pelo problema do lixo, da água e do meio ambiente, da chuva, é uma coisa melhor, e deixar esse negócio de lado aqui, sabe? Então Paulo devia, ao convocar aqui os Tessalonicenses, segundo essa agenda que tenta ser mais desagradar menos o mundo, tirando o evangelho do foco daquilo que é importante para Deus, e tentando achar algo que esteja num lugar onde o mundo possa gostar, e nós ainda acharmos que estamos fazendo aquilo exatamente que devíamos fazer. O apóstolo Paulo não, sabe, em vez de falar sobre as estradas esburacadas do Império Romano, ele atacou o que era mais arraigado na depravação do coração humano. E não só ali em Tessalonicenses. Eu vou fazer uma introdução geral e depois volto ao texto. Ele faz isso o tempo inteiro, ao contrário de dizer, olha, esses assuntos, a imoralidade sexual é uma coisa particular, não é tão importante quanto essas coisas que atingem a sociedade de outra forma. Muito pelo contrário. Esse discurso parece agradável a uma geração como a nossa, em que vive num mundo que cansou da ideia de pureza, e numa igreja que também cansou da ideia de pureza. Mas não vai encontrar o oposto, o apóstolo Paulo chamando as pessoas, em todos os cantos das suas cartas, em todo o Novo Testamento, a realidade que a pessoa tenta negar. Gálatas 5, 18 a 21, Paulo está falando sobre as obras da carne. Ele não vai falar sobre essas coisas que o mundo gostaria de ouvir. Ele diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. As obras da carne. É isso. Ele usa a palavra porneia para imoralidade sexual. É uma palavra geral para relações sexuais ilícitas, mas também, sabe, fala da atitude mental por trás da imoralidade sexual. E quando as pessoas falam assim, nós temos perdido, à medida que somos embriagados pela nossa geração e pelo culto que a nossa geração presta à imoralidade sexual, nós perdemos o valor da glória de Deus. Nós realmente achamos que asfaltar a rua é mais importante. Pornê, então, é imoralidade sexual. Pode ser também prostituição. Pornê, em grego, é prostituta. Pernume significa vender. Essencialmente, pornê é o amor que se compra e se vende, não necessariamente dando dinheiro, mas é um objeto que eu posso usar e descartar. É isso, é um amor que é satisfeito, mas que realmente não considera o ser humano como uma pessoa, mas como um objeto, para o meu desfrute. Sabe, ao contrário do que a Bíblia fala sobre o amor, que é uma união total entre duas personalidades, que se tornam uma só pessoa, e tem a sua realização nesta união. Então, pornê descreve um relacionamento que pode ser usado e descartado à medida que eu ache isso conveniente. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 9, fala sobre o pecado sexual. Ele estava falando em Tessalônica, nós já vamos voltar ao texto. Falou aqui em Gálatas o tempo inteiro. E a igreja dos Coríntios, ele fala, e ele usa uma quantidade enorme de palavras, porque o grego era rico, e
rico em um monte de palavras para falar sobre imoralidade sexual, porque esse era o estilo de vida deles, do Império Grego e depois do Império Greco-Romano. Então ele tem um vocabulário extenso dedicado ao sexo, e nesse texto de 1 Coríntios 6,9, o apóstolo Paulo empilha palavras em grego para falar a respeito disso. Não só pornê, não é? Que significa o que é comprável, uma prostituta. Ele usa porneu, que é o negócio sujo da prostituição. Porneia, que é a imoralidade sexual, ou seja, qualquer relação sexual que não está de acordo com o que Deus determinou e fora do casamento. Outro dia alguém perguntou assim: pastor, o que o senhor acha da relação sexual entre jovens solteiros? Eu acho essa pergunta o fim da picada. É o que eu acho. Por que a pessoa não faz a pergunta direito? Todos nós sabemos que relação sexual entre solteiros é fornicação. Mas imagina se a pessoa me perguntasse: pastor, o que o senhor acha da fornicação? Eu não precisava mais perguntar. Não é verdade? Então ele não usa o nome, não é? Ele usa outra coisa. O que o senhor acha de dois namorados terem relação sexual? Não. Você está perguntando o que eu acho da fornicação. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É isso. Você não precisa perguntar, precisa ter debate. Não precisa ter debate. Não precisa ter reunião com solteiros, com casados, a respeito de moralidade sexual. Mas quando você dá outro nome, o que você acha de dois adultos que não casaram e vivem juntos? Você está falando de fornicação, é isso que você está falando? O que eu acho da fornicação? É isso que você está perguntando? Por que a pessoa não usa o nome? Sabe? Então empilha. Outro dia eu vi um pastor dizendo: olha, se dois jovenzinhos terem relação sexual é errado, mas se for duas pessoas, sei lá, com 30 anos, com a vida financeira resolvida, de onde ele tirou isso? Qual a diferença? Que definição é essa? Mas ele quer ser, ele luta mais pela sociedade. E ele quer o engajamento de toda a sociedade na luta dele. Então ele tem que vir com essas coisas, sabe? E começa a dizer que se alguém mora com alguém já é casado, porque não existia. Mentira. Jesus disse assim para a mulher samaritana: vai lá e chama o seu marido. Ela disse: não, mas eu estou com um problema com esse negócio de marido. Ele: é verdade, porque você já teve 6 e o que mora contigo agora não é seu marido. Você vê morar com alguém, adultos que moram junto, que não casaram, não são casados. Mas tem muitas pessoas que usam esse argumento. Jesus disse: não é teu marido mesmo, você mora com ele, mas você não é a mulher dele, nem ele é seu marido. Vocês estão em fornicação, é isso que vocês estão, sabe? Então Paulo, porneia, que é o pecado da fornicação, ele usa outra palavra, malaque, que era uma escrava sexual, moicos, que é o adúltero, etere, que é uma amante, que não tem nenhum propósito a não ser propósito sexual. Todos eles tiveram sua etere. Ele usa a palavra arsenocoides, que é homossexual. Ele usa a palavra malacos, que é traduzida na nossa Bíblia aqui por afeminado, que é a pessoa, não é? Seria a palavra suave, que descrevia o parceiro passivo numa relação homossexual. E Paulo vai empilhando palavras em grego sobre a imoralidade sexual. Por quê? Porque os gregos tinham tantas palavras. E Paulo diz assim: vocês foram assim. Não, o pessoal lá de Corinto, antes de se converter, ele diz: vocês viviam assim, vocês eram assim. Os pecados sexuais eram comuns, mas eles não eram só comuns na sociedade que Paulo vivia. Não pense, olha que Paulo viveu no passado. Não. Eles eram aceitáveis. Aquelas pessoas não eram pessoas pervertidas naquela época, eram pessoas comuns. Aquela cultura, aquele comportamento era completamente aceitável, tolerado e defendido. Mas o cristianismo teve um grande impacto no mundo pagão, trazendo para eles algo que eles nunca tinham conhecido. Nós voltamos à época dos coríntios, sabe? Estamos de volta no mesmo mundo que o apóstolo Paulo viveu. Um mundo cansado de qualquer pureza, um mundo que não tem vergonha de absolutamente nada. Foi nesse mundo que Paulo viveu. E então Paulo, para ajudar a igreja dos coríntios, dos tessalonicenses, ele não disse: essa coisa de moralidade sexual não é mais importante, vamos ver os aquedutos romanos, porque a qualidade da água não é boa aqui na cidade de Roma. E também temos que cuidar das prisões, porque Paulo podia falar de prisão mais que ninguém, porque ele vivia preso.
Então, se tinha alguém que só podia falar, se a gente tem que melhorar as prisões, porque a Bíblia diz assim: Deus me revelou que eu vou ser preso de cidade em cidade. Então, Paulo, ele era um cara para ser enganjado. A prisão, as prisões são ruins, eu fico lá, eu fico preso, eles me amarram. Temos que lutar pelas prisões. Paulo diz aos coríntios, aos tessalonicenses, que viviam na mesma área, não é? Tessalônica é um pouco ao norte da cidade de Corinto, todas na Grécia. Como nós vimos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isto é, que vos abstenhais da imoralidade sexual. A vontade de Deus para os cristãos a respeito do comportamento sexual adequado, lá em Tessalônica, lá em Corinto, é que eles se abstivessem totalmente de qualquer imoralidade, sabe? À vista daquela cultura permissiva, que quando nós lemos, até nós, vivendo no mundo que nós vivemos, ficamos chocados com algumas coisas. À vista de que eles viviam assim, a imoralidade sexual era para ser uma prioridade máxima. Ele diz: a vontade de Deus para vocês é que vocês se santifiquem, sejam santos, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Que graça na nossa sociedade. Muitos diriam hoje, essas pessoas de um cristianismo mais relevante para o mundo: Paulo era um puritano, ele devia estar mais enganjado nas lutas da sociedade, em vez de ver essa coisa de imoralidade sexual aqui. Mas que bom, descreve os historiadores romanos, dizendo, dos imperadores, da geração do Novo Testamento, dos 15 primeiros imperadores, só Cláudio teve um gosto que nós podíamos chamar de normal. Júlio César era infame como amante do rei Nicômedes, da Bitínia, que era rival da rainha. A sua paixão era o tema de cânticos grosseiros de todos os soldados romanos. Nero se casou com um jovem castrado, com o nome de Euporo, e passou com ele por todas as ruas de Roma, em cortejo nupcial. E ele mesmo era casado com um liberto chamado Doriforo. Chegou ao ponto de imitar as lamentações de uma virgem deflorada e encenar em público os atos mais íntimos dessa união indizível. Seutônio sobre Nero, página 29, 28 e 29. O historiador mais importante da época, falando sobre Adriano, diz: sua paixão pelos homens e os seus adultérios com mulheres casadas eram o seu vício diante de toda Roma. A paixão que Adriano tinha pelo jovem Antônio era notória. Quando Antônio foi afogado, Adriano chegou a mandar endeusá-lo, e oráculos eram dados em seu nome. E nós podíamos continuar lendo. Scriptori, História, Augusta e Alexandre Severo, página 24. O que nós devemos notar, que esses historiadores estão enojados, e eles não são cristãos, eles são pagãos, mas eles mesmos estão enojados com eles mesmos, com a sociedade deles, como ela se tornou nos dias de Paulo. Paulo estava então realmente preocupado, especialmente com os tessalonicenses, que viveram nessa sociedade, viveram assim, nos quais isso era completamente normal, ao se tornarem servos de Deus. Paulo não ficou cheio de palavras: isso não vai ser relevante, essa sociedade assim não vai entender, vai achar que eu sou um puritano. Ele disse: se abstenham completamente da vida que vocês tinham antes, de qualquer pensamento ou comportamento que viola o princípio da palavra de Deus, em qualquer ato sexual. Então a imoralidade sexual, pornei, é um termo usado para descrever qualquer forma de comportamento sexual ilícito no Novo Testamento. João 8,41 usa essa palavra, Atos 15, 20, 29, Atos 21, 25, 1 Coríntios 5, 1, 1 Coríntios 6, 13, 1 Coríntios 6, 18, 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5, 19, Efésios 5, 3, Colossenses 3, 5, Apocalipse 2, 21, Apocalipse 2, 9, 21, nós podemos empilhar. Elas falam o tempo inteiro, qualquer atividade sexual que se desviava da forma com que Deus declarou que o marido e a mulher deviam viver, é descrita por essa palavra. Então Hebreus 13, 4 diz: o casamento deve ser tido entre todas as coisas com honra, e o leito conjugal deve ser sem mácula. Se você não está satisfeito com o padrão de Deus, ele continua: mas para os fornicadores, Deus os julgará. Hebreus 13, 4, conforme Romanos 1, 24, 32.
2:11. Paulo diz em Romanos 1, quando começa a fazer a denúncia sobre o que o homem se tornou: Deus os entregou uma paixão infame para desonrar os seus próprios corpos. Não, queridos, não. Os aquedutos romanos não eram o assunto. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e à imoralidade, Deus os julgará. É isso. É claro, é óbvio que isso não é para a nossa sociedade algo que quem quer o abraço do mundo possa levantar. Mas o apóstolo Paulo viveu numa sociedade tão depravada quanto a nossa. Em Efésios, em Colossos, nós vimos aos Gálatas, aos Filipenses, aos Romanos. Em Efésios ele diz: mas a imoralidade sexual e toda a impureza e avareza nem ainda sejam assunto da conversa de vocês, como convém aos santos. Não é tremendo isso? Ele viveu numa sociedade completamente imoral. Ele diz: isso não deve ser nem o assunto de vocês. Em Colossenses 3 e 5 ele diz: porque vocês morreram, e agora a vida de vocês está escondida em Cristo, em Deus. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? A imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Em ambas as passagens, impureza é a mesma palavra grega que nós vimos, sabe? A imoralidade sexual sempre é colocada de frente daquelas pessoas. Paulo não pensa: essa sociedade é tão imoral que falarmos sobre isso vai ser um problema para nós, para a nossa causa. Paulo estava focado na glória de Deus. Então, Paulo diz que a advertência dele contra a imoralidade sexual vai de contra o que Jesus disse em Mateus 5, 27, 28, 15, 19, conforme Marcos 7, 21 e 29, quando ele diz: vocês ouviram o que foi dito? Não cometerás adultério, mas eu digo para vocês que aquele que olhar para uma mulher com desejo por ela, já cometeu adultério em seu coração. Então a abstinência sexual é o que a Bíblia diz. Não importa a risada que o mundo possa dar. Nós temos que saber em quem temos crido e no que temos crido. A abstinência sexual é um dever de extrema importância para todos os crentes. É o que está escrito em Êxodo 20, 14, Atos 15, 20, Romanos 13, 13, 1 Coríntios 6, 15, 18, Gálatas 5, 19, 21, Efésios 5, 5 a 6, Colossenses 3, 5, 1 Coríntios 5, 11, 1 Pedro 4, 13, nós podemos empilhar textos. E nós podemos colocar, por exemplo, 1 Coríntios 6, 15 a 20, a palavra diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e farei membros com uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une com uma prostituta ou tem uma relação sexual fora do padrão que Deus estabeleceu, se torna um com ela? Pois ele diz: os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir, pois, da prostituição, porneia. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do seu corpo, mas os pecados dos homens imorais é contra o seu próprio corpo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos, e os seus corpos pertencem a Deus. Então ele diz: porque vocês foram comprados, glorificai a Deus com os vossos corpos. O apóstolo Paulo pode ser mais claro. Alguém pode se levantar e dizer: olha, nós não, essas coisas que as pessoas dão muito valor não são as mais importantes. Pode. A pessoa pode dizer que leve a Bíblia a sério. E para que o mundo aceite a nossa causa, sei lá que causa é. O apóstolo estava preocupado que os crentes em Corinto, por terem vivido assim no passado, pudessem sequer imaginar que essas coisas pudessem ocupar as suas mentes. Os Tessalonicenses. Então ele diz: não deixe que a imoralidade ou qualquer impureza, em Efésios 5,
sequer seja nomeado entre vocês. Não deve haver nenhuma impureza e conversa fiada ou brincadeiras grosseiras, mas antes ação de graças, nem gracejos imorais. Você vê, hoje às vezes as pessoas falam na igreja a respeito de sexo, até quando elas estão falando a respeito disso, de imoralidade sexual, elas usam gracejo e todo mundo mais de rir. Todo mundo acha engraçado. Elas estão fazendo exatamente o que a Bíblia diz que não é para fazer. Então a Bíblia diz que isso não é amor. Porque quando nós amamos esse tipo de amor, que as pessoas chamam de amor, é só uma troca de desejos que não tem nada a ver com honra para outra pessoa, nem para com a glória de Deus. Então o amor romântico elogiado em nossos dias, em canções, romances, filmes, séries de televisão, é a exploração da luxúria, da imoralidade, como se fosse amor. É algo egoísta, destrutivo, é sempre condicional, é sempre autocentrado, é sempre focado na minha satisfação. Por que essas relações acabam? Não está me satisfazendo mais. Acabou. Porque o propósito é usar, explorar, em vez de servir, ajudar. Que era o que Deus determinou para nós. Então é um amor que dura enquanto eu estou me satisfazendo. Quando não, eu digo, acabou o amor. Acabou. Cansei, estou afim de outra coisa. Porneia, imoralidade, é isso que a Bíblia chama. E o antônimo, sabe? Encrateia, no grego se refere a autocontrole, especialmente na área do sexo, é o que Paulo falou quando ele falou com Félix e com sua mulher Drusila. A Bíblia diz assim, em Atos 24, 25, e tratando ele da justiça, do controle próprio, ele usa essa palavra, e do juízo vindouro, Félix ficou cheio de medo, e disse, por agora vai-te, e tendo oportunidade eu te chamarei. Félix havia roubado Drusila, do seu ex-marido, ele vivia em adultério com ela. Paulo falou a respeito disso. Ele ouviu isso sobre o juízo de Deus, sobre isso, falou assim, olha, você vai, depois a gente conversa, outra hora. A catársia é outra palavra que o apóstolo Paulo usa, é um termo mais geral que porneia, se refere a tudo que é sujo e imundo. Jesus, por exemplo, usou essa palavra em Mateus 23, 27, para descrever a podridão de uma sepultura com corpos que estão se decompondo. E ela é usada 10 vezes no Novo Testamento para falar sobre a imoralidade sexual, o pecado sexual, a loucura da nossa geração e da geração do apóstolo Paulo a respeito disso, sabe? Mas a influência do mundo sobre a igreja é tão grande que nós tornamos o que é vil e estamos convencidos que os excessos e a imoralidade sexual pode ser santificada. E essas purezas podem ser encobertas pela graça de tal maneira que nós podemos viver qualquer coisa, qualquer imoralidade sexual, mesmo no nível do casamento, porque isso vai santificar, mas a impureza não pode ser santificada, nem modificada. É o que o apóstolo Paulo diz, e isso é inseparável daquilo que ele é. Toda a imoralidade sexual é uma expressão de vontade própria, de autossatisfação, de ganância. Por isso que ele junta isso com amor ao dinheiro e chama tudo de idolatria. É por natureza contrário ao amor, que é um dar de si mesmo. Então, a manifestação da cobiça sexual expressa como amor é algo odiável, porque ela é algo egoísta. É só algo que me parece atraente e me interessa, e isso se tornou tão endeusado na cultura lá do apóstolo Paulo vivia na nossa, que por causa disso os cônjuges são abandonados, filhos são negligenciados, casas são destruídas, amigos são desconsiderados, Deus é desprezado. Então, qual é a definição bíblica? Voltando para o nosso texto, minha introdução durou 29 minutos. Paulo está falando com a igreja
dos Colossenses, e ele dá a definição bíblica da luxúria, e você vê que ela é completamente centrada em Deus. Diz que você deve ter a sua esposa em pureza, não na concupiscência da luxúria, como os gentios que não conhecem Deus. E ele começou dizendo isso como? A vontade de Deus é a santificação de vocês, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Ter a sua esposa, há algumas versões, tem umas que não são boas mesmo, mas fala em possuir, não é o que o verbo realmente expressa. Uns fala vaso, mas é a esposa, o corpo, em santidade e honra, não na paixão da luxúria. Então, para você entender, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que é a luxúria, numa definição muito mais profunda, ele diz que o contraste disso é santidade e honra, não na paixão da luxúria. Ou seja, ele contrasta a santidade e honra com a paixão da luxúria. Assim, a paixão da concupiscência é o oposto de honrar o outro e santificar o nome de Deus. Ou seja, o desejo sexual é bom em si, é criado por Deus, é dado por Deus para nós, mas ele foi feito para ser governado por duas coisas essenciais: honrar a outra pessoa e a santidade de Deus. E a luxúria desonra o outro e despreza a Deus. É isso, a luxúria desonra o objeto, porque vira só um objeto. Não há honra. Então Deus estabeleceu um relacionamento chamado casamento, no qual um homem e uma mulher se unem para honrar um ao outro, com fidelidade e amor para o resto da vida. É isso. E o desejo sexual se torna servo, o tempero desta aliança de amor, no qual eu me prontifiquei para sempre honrar a outra pessoa e me dar a ela. É isso. Portanto, quando outra pessoa é usada só para a minha satisfação do desejo sexual, mas eu não quero com ela uma aliança permanente para o resto da vida, basicamente significa que eu quero usar o seu corpo para o meu prazer, até que o meu prazer cesse. Ou seja, eu desprezo completamente o outro, não há honra. É isso que o apóstolo está dizendo. É desonra, é sensual, é luxúria, é o desejo sexual, sem o compromisso de honrar aquela pessoa para o resto da vida. E em segundo lugar, Paulo diz, a imoralidade sexual, a luxúria, a concupiscência, despreza a Deus, sabe? Então ele diz assim, ter a sua esposa, honrar, e em santidade, não na paixão da concupiscência. Santidade tem a ver com Deus, santidade tem a ver com aquilo que é separado para Deus, não é? Então no versículo 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios, a sociedade sem Deus, e ele diz, que não conhecem a Deus, ou seja, conhecer a Deus, mantém o desejo sexual longe de qualquer luxúria, ou qualquer imoralidade, relação com Deus, honra a Deus, santificar o nome de Deus. Então no versículo 8, ele diz, portanto, porque algumas pessoas podem achar que esse é um aspecto, e ele diz assim, no versículo 8, portanto, quem despreza isso, essas verdades, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Então a raiz do problema da imoralidade sexual é Deus. É quando nós começamos a pensar o evangelho em termos de homens, é que nós começamos a relativizar. Paulo está dizendo, é Deus. A santidade e viver na relação suprema da vida é Deus. É o Deus santo. E a luxúria e a porneia, a imoralidade sexual é o oposto de honrar a Deus. É desprezar a Deus. Não é uma questão particular. Não é uma questão menor. É a questão essencial. A luxúria é o desejo sexual que não é regulado nem guiado pela suprema consideração por Deus, pela sua glória,
pela sua santidade, por aquilo que Ele é. Deus criou a sexualidade, Ele criou algo bonito. Ele criou para o bem das suas criaturas. Ele é sábio e tem o direito de nos mostrar como usar o que Ele criou para a sua glória e para o nosso bem. Paulo está dizendo: o desejo, a concupiscência se torna a concupiscência, não é? A luxúria, o desejo sexual se torna a concupiscência quando ela é controlada por algo que despreza a glória de Deus, a santidade de Deus, e é controlada por algo que desonra o outro e não honra. Então, em resumo, a luxúria é o desejo sexual que desonra o seu objeto e desconsidera a Deus completamente. Como alguém pode relativizar isso? Desonrar o outro e desconsiderar a Deus como nada. É a corrupção de algo bom e belo. É a ausência de um compromisso que honra o outro como um ser criado à imagem de Deus. E ela é fomentada pelo coração do homem que desconsidera a Deus como nada. Por isso Paulo diz: Deus os entregou uma paixão infame, por eles simplesmente desconsiderarem Deus completamente. Então o seu desejo sexual, o meu desejo sexual, é luxúria quando ele não é guiado pelo respeito e a honra pelo outro e o respeito pela santidade de Deus. Qualquer relação, mesmo no meu casamento, se não for regulada pelo respeito e honra do outro e pela santidade a Deus, se torna pecado. Então nós devemos ponderar sobre o perigo, e não num mundo como o nosso, em que a imoralidade sexual é um Deus, é uma diversão. Numa sociedade ímpia, nós relativizarmos o que há de mais terrível no coração do homem, que faz ele desonrar os outros como objetos e faz ele desprezar Deus. Então a questão que se segue é: por que a imoralidade sexual é uma coisa tão importante? Ao contrário do que essas pessoas querem fazer acreditar. As pessoas dizem: o pecado sexual é um pecado menor, sabe? Grande mesmo são as questões da guerra nuclear, o Irã fazer uma bomba, sabe? O desarmamento, sei lá, do mundo, das pessoas, a violência. Sexo não, sexo é uma coisa que está no nível pessoal. Você conhece pessoas assim, que diz: olha, atitudes comportamentais sexuais são questões insignificantes de piedade pessoal, de vida com Deus pessoal. Importante mesmo é a gente boicotar a empresa chinesa que está pagando salário baixo ao pessoal lá, sabe? É se opor, sei lá, a Coreia do Norte fazer aquela bomba atômica que pode cair na nossa cabeça. Isso é que é importante. Fazer um piquete, uma greve na frente de uma fábrica que está, sei lá, produzindo um agrotóxico. Agora, o pessoal folheando Playboy, consumindo pornografia na internet, jovens, eles não usam a palavra fornicação. O que você acha, pastor, de jovens que têm relação sexual antes do casamento? Né? Importante mesmo é a gente conseguir chegar em Genebra com uma proposta de paz para o mundo. É o que eles dizem. Isso é uma forma que parece não, mas é uma religião, sabe, uma religião, bem religião mesmo, porque despreza Deus. É a mente humana quando a suprema consideração por Deus foi abandonada. Mas não é isso que Deus diz. A questão é como Deus vê a imoralidade sexual. Ela é uma coisa grande para Deus? Paulo diz assim: não transgridam assim, com imoralidade, com luxúria, dessa maneira que desonra o outro e rompe a santidade de Deus, o seu irmão, os outros, porque o Senhor é vingador dessas coisas. Em outra versão aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 6 e 7, neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará essas práticas
como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso significa que as consequências da luxúria são muito piores do que de uma guerra nuclear. É isso. Ou muito piores que o Império Romano com seus exércitos saíssem matando as pessoas, como estavam fazendo. Por quê? Porque uma guerra nuclear ou uma bala perdida só pode matar o nosso corpo. Eu, vivendo no Rio de Janeiro, posso bem que ser vítima de uma bala perdida. Mas Paulo está dizendo que a imoralidade sexual é muito pior do que a bala perdida que vai te acertar. A violência da cidade pode te matar. É o que ele está dizendo. Por quê? Uma bomba nuclear, sei lá, um agrotóxico na tua comida, pode matar o seu corpo. É o que Jesus diz. Mas ele diz assim em Lucas 12, 4 e 5, não temais os que podem matar o seu corpo, e depois disso não pode fazer mais nada. Mas eu vou mostrar a vocês o que vocês devem temer. Temer aquele que depois de matar, pode lançar vocês no inferno. A esse sim deveis temer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus julgará essas coisas. Ou seja, a bomba nuclear só pode me matar. Ela tem menos importância. De acordo com 1 Tessalonicenses 4, 6, a vingança de Deus cai sobre aqueles que vivem assim. Por quê? Desonra o outro e desconsidera ele. E isso é mais importante que os nossos corpos serem explodidos por uma bomba nuclear. Ou seja, a Paulo está dizendo, junto com Jesus, que a questão da imoralidade sexual é uma questão de vida eterna. Uma rua esburacada pode acabar com o meu carro. Eu posso até ser atropelado, mas pode matar o meu corpo e depois não pode fazer mais nada. O buraco da rua. Mas Paulo está dizendo, sabe? Jesus diz assim em Mateus 5, 28 e 29, falando sobre o mesmo assunto. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, em seu coração. Aí ele podia acabar nisso, está vendo? Isso é ruim. Não, mas ele não acaba. Ele fala o mesmo que Paulo, Jesus. Ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele e tira longe. É melhor que se perca um dos seus membros do que você seja lançado no inferno. O que Jesus está dizendo? Que a luxúria é uma questão de inferno e céu, de vida eterna. Mas nós nos espantamos a visão que as pessoas têm da graça de Deus. Porque outro dia o jovem estava falando, mas quer dizer então que uma pessoa pode perder a sua salvação? Não existe a segurança eterna dos santos? Existe. Mas não a segurança eterna dos fornicadores, dos santos. Se você quer ser fornicador, você não está se colocando no time dos santos. Você está dizendo que você não está no time, você está fora do time. É a perseverança eterna dos santos. Os santos perseveram, é isso. Mas a pessoa diz, e quer dizer então que alguém que vive assim, depois de ter acreditado na graça, as doutrinas da graça, a tulipe, né, os 5 pontos do calvinismo, e tem entendido os cânones de Dort, a confissão de fé de Westminster, se ele viver assim, em fornicação, ele perde a sua salvação? Essas pessoas não entenderam nada. Elas não entenderam nada. Sabe? Então o outro homem estava dizendo, olha, mas que eu sempre criei na graça, todas essas coisas, defendi as doutrinas da reforma, mas agora eu estou morando com uma mulher, minha esposa não era legal, eu estava infeliz, será que por isso eu vou perder a salvação? As pessoas perguntam essas coisas. Você está querendo dizer que Jesus está dizendo que quem vive na imoralidade sexual vai para o inferno? Então uma pessoa diz, você acha que alguém pode perder a salvação por causa disso? Essas pessoas nos ensinam algo apavorante, que muitos cristãos professos têm uma visão de salvação que desconsidera a vida real. Ele realmente acredita numa salvação que não tem nada a ver com a vida. É uma salvação em algum lugar que nós não sabemos aonde é. É completamente desconectada da realidade, da vida. Sabe? É um tipo de salvação que anula as advertências bíblicas, que coloca o pecador além do alcance do que a Bíblia diz. E isso é uma doutrina confortável para milhões que estão indo para o inferno. E elas adoram ouvir, mas Jesus disse, se você não ser uma pessoa que luta contra a luxúria e é controlado por ela, você é uma pessoa que está indo para o inferno, é o que Jesus disse.
Os riscos são maiores do que bombas atômicas na tua cabeça, do que o teu emprego, do que a água ruim, do que a violência. Se você não lutar contra a luxúria, você está indo para o inferno. É o que 1 Pedro 2,11 diz, Colossenses 3,6, Gálatas 5,21, 1 Coríntios 6,10, Hebreus 12,14. Porque a fé que nos justifica é a fé que nos coloca no combate da fé contra a luxúria. Nós estamos salvos pela fé, crendo em Cristo, sim. A Bíblia diz: aqueles que perseveram na fé, não são salvos. Essa é a fé dos eleitos de Deus. Mateus 24:13, Mateus 10:22, 1 Coríntios 15:13, Colossenses 1:23, 2 Tessalonicenses 2:13. Como nós alcançamos a vida eterna? Paulo responde em 1 Timóteo 6:12: combate o bom combate da fé e alcance a vida eterna. Ou em outra versão: combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Está falando com Timóteo. Isso leva a nossa principal foco nessa noite, sabe? A luta contra a luxúria, contra a imoralidade sexual e contra todas essas coisas, é a batalha contra a incredulidade. Ninguém que acredita em Deus pode escorregar para esse ponto. A luta pela pureza sexual é o combate da fé. O grande erro que nós devemos abandonar numa geração como a nossa é o erro que diz, e o erro de homens que nos ensinam, que a fé em Deus é uma coisa e a vida de santidade é outra. Que a fé faz você ir para o céu, mas a santidade é uma questão de obras, que é só uma questão de recompensas. Você começa com a sua justificação pela fé, e a santificação é uma questão de obras. Você vai, outro não vai, outro, quem sabe, mais forte. Ou seja, você começa a vida cristã no poder do Espírito, mas a santificação é uma questão do poder da carne mesmo. Cada um vai para onde vai. Isso faz com que essas pessoas imaginem que a batalha pela obediência é opcional, que a fé é necessária para a salvação, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Mas a vida com Deus é o bom combate da fé. A batalha contra o que Paulo está chamando os Tessalonicenses é necessária, porque ela é a luta contra a incredulidade, é a luta contra a luxúria, contra a imoralidade sexual, é a luta contra a incredulidade de não acreditar naquilo que Deus é e diz, e seguir as próprias paixões consumidoras no coração de um homem que não está focado em Deus. Então o Evangelho é maior do que isso. O Evangelho, e esse é o ponto que deve ficar claro para nós, é o Evangelho da vitória de Deus sobre o pecado, não é o Evangelho da tolerância de Deus pelo pecado. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da lei, da graça e não da lei. Estar debaixo da graça é estar num lugar onde o pecado não nos domina. Não é o oposto. A graça é que o pecado nos domina, mas assim mesmo está tudo bem. Não. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Toda a poderosa graça, a soberana graça de Deus, graça que nos transforma, que nos muda, que nos dá um novo coração, para lutar vitoriosamente no mundo como o nosso. A graça de Deus quebra o poder do pecado que ela cancelou. Ela vai lá e cancela a culpa, mas ela vai lá e quebra o seu poder. Ele não tem mais domínio sobre nós, então nós podemos lutar contra ele. Ela define que o prisioneiro é livre. O sangue de Cristo nos limpa da sujeira, mas ele nos dá agora acesso ao poder ilimitado do seu Espírito. Então a Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração. Você pensa: mas essa é a exigência de Deus, mas é o dom de Deus, é o dom de Deus. O dom de Deus não é só a justificação, mas é o poder do santo viver. Ele opera em nós o querer e o efetuar.
Ele exige uma vida santa e Ele dá poder para a vida santa. E opera isso em nós. Tudo é de graça, tudo é a graça. É por isso que nós podemos lutar o bom combate da fé. É por isso que João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa luta, o bom combate da fé, é a luta para descansar plenamente na graça de Deus, contra a incredulidade, no caminho da obediência. O que é isso então? É ser tão satisfeito na glória de Deus, que a tentação do pecado perde seu poder sobre nós. É assim que o pecado não tem domínio sobre nós. Deus coloca em nós uma satisfação pela sua glória, por tudo que Ele é, que é maior do que o desejo sexual. Não é que não há desejo sexual, é maior. É o poder, chamaria um homem que pregou há séculos atrás, é o poder expulsivo de um novo afeto. Você só pode vencer um desejo quando você tem desejos maiores em você. É o que a Bíblia diz. Então Paulo fala sobre isso no versículo 8 e no versículo 5. Mas vamos só ver o 5. Ele diz: não na concupiscência, como os gentios. Vocês não vivem mais na imoralidade sexual como eles. Por quê? Como gentios que não conhecem a Deus. Você vê, é isso que implica a raiz da imoralidade. Vocês não vivem na imoralidade sexual, porque isso é fruto de quem não conhece Deus. Quem conhece Deus não vive assim. Não conhecer Deus, Paulo diz, é a causa da imoralidade sexual. A causa é não conhecer Deus. Conhecer Deus te livra dela. É isso. Então, ter a sua mulher em honra, não na paixão da concupiscência, porque é isso que fazem as pessoas que não conhecem a Deus. Paulo não quer dizer conhecimento intelectual. Você vê, tem gente que fala, mas eu conheço todos esses textos, as confissões, mas é óbvio que não é conhecer assim. Paulo diz, os gentios vivem assim porque não conhecem a Deus, e é óbvio que não era conhecimento intelectual. A Bíblia diz, por exemplo, assim em Marcos 1:24, um homem endemoniado chega perto de Jesus e os demônios dizem assim: eu sei quem é você, eu sei quem você é o santo de Deus. Está vendo? Os demônios sabiam quem Jesus era, eles tinham um tipo de conhecimento de Cristo, mas é óbvio que não é isso que Paulo está dizendo. Não é esse tipo de conhecimento que Paulo tem em mente aqui. Ele tem em mente o conhecimento que é descrito em 2 Coríntios 4:6, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou então, como Gálatas, mas quando não conheceis a Deus, vocês serviam por natureza aos deuses do mundo. Ou 1 Coríntios 2:14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não conhece como? Não é intelectualmente, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque isso se discerne espiritualmente. Ou 2 Pedro 1:3-4, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. É esse tipo de conhecimento, é o conhecimento da grandeza de Deus na face de Cristo. É a glória de Deus que exerce sobre nossos corações, novos corações, a atração final das nossas vidas, que começa a regular todos os outros desejos. É o conhecimento que nos atordoa, sabe, nos deixa atordoados e humilha os nossos corações e faz nós nos submetermos alegremente à vontade de Deus. É o conhecimento que não só salva você, mas que ganha o seu coração e que mantém vocês, como Judas 24 diz, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar imaculados em glória. É esse conhecimento, esse tipo de conhecimento, é o conhecimento que Lídia teve quando a Bíblia diz, Deus abriu o coração dela para entender. Não era o conhecimento que ela podia ter lendo o livro com a mente normal, sabe? Então, no momento que isso acontece, um abismo de desejos por Deus se abre em nós, e esse desejo aumenta e aumenta. É isso que nós chamamos de fé. É a certeza dessas coisas, dessas verdades invisíveis. É andarmos como Moisés, que a Bíblia diz, ele abandonou tudo do Egito, como que estivesse vendo o invisível. É isso. É um conhecimento de Deus que é tão real, tão precioso, tão satisfatório para a nossa alma,
que qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer emoção, qualquer outro vício, qualquer outro desejo que vá levar à quebra desta comunhão, é imediatamente atacado por nós. Nós atacamos, a Bíblia chama isso de mortificação, porque nós achamos que aquilo está se levantando contra a coisa mais preciosa e que nós mais desejamos. Deus. Esse é o combate da fé. É o combate do coração que tem Deus como a coisa mais preciosa. Sabe? Enfurece a nossa alma contra a imoralidade sexual que desonra o outro e despreza a Deus. Esse desejo intenso por Deus, Paulo diz, liberta o homem, porque a causa da imoralidade sexual é que eles não conhecem Deus assim, não conhecem. Eles estão separados da vida de Deus. Então, nenhum argumento negativo simplesmente afasta um homem disso que o apóstolo Paulo está dizendo, a não ser isso, esse poder, sabe? Quando você percebe que qualquer coisa limita e vai se colocar entre você e Deus, você está contra aquilo. É o poder expulsivo desse novo afeto, desejo, que é maior do que todos os outros desejos. Nos filhos de Deus. Então você não pensa, isso é uma aposta, será que eu estou perdendo algo? Não, porque Deus para você não é mais uma aposta, sabe? Você descobre que com Deus você nunca perde. Essa é a forma de lutar contra a luxúria que Paulo está ensinando aos Tessalonicenses. É o conhecimento de um Deus irresistivelmente glorioso que domina a nossa vida. E quando nós vemos que a definição bíblica da luxúria, da imoralidade sexual, da concupiscência, é a desonrar o outro e desprezar Deus, ora. Então a questão é, nós estamos crescendo no desejo por Deus diariamente. Paulo diz, a vontade de Deus para vocês é a vossa santificação. Que vos abstenhais da imoralidade sexual, porque ela é a expressão e o resultado do coração do homem que desonra o outro e despreza Deus. Você vê, né? Isso é completamente focado em Deus. Não é tratado como algo menor, é tratado como centro. Você olhar todas as coisas. Então, para que não fique claro o que você despreza, ele diz no versículo 8: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Não há como nós diminuirmos o peso disso. Quem despreza essa verdade, quem diminui e coloca a imoralidade sexual no outro patamar, a não ser no desprezo completo por Deus e a desonra pelo outro, não despreza o homem, despreza a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo, sabe? Então, por que, alguém me perguntou, nós devemos nos preocupar tanto com a pureza sexual? Por quê? Paulo nos diz um monte de porquês e bota no centro do porquê Deus. Os gentios vivem assim porque eles não conhecem Deus, eles desprezam Deus, eles vivem como se Deus não existisse, mas Deus vingará essas coisas. Então o primeiro incentivo está ali num B. Como convém andar e agradar a Deus. Paulo está dizendo, a pureza sexual agrada a Deus, honra a Deus, coloca a Deus como o bem mais precioso da vida. Se isso não incentiva um coração, esse coração é um coração dos gentios, que desprezam Deus. Segundo lugar, no versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, isto é, para que ninguém, que vos abstenhais da moralidade sexual, ou seja, a vontade de Deus é essa, esse é o incentivo para o verdadeiro filho de Deus, porque o verdadeiro filho de Deus quer agradar a Deus,
faça a sua vontade, eu faço a sua vontade, glorifico o seu nome pela sua vontade. Mas ele não faz isso como se fosse um martírio. É um deleite obedecer a Deus. Um deleite. Como está no Salmo 48, Hebreus 10, 7. Ou como Jesus diz, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Paulo está dizendo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, isto é, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Em terceiro lugar, o incentivo à honra. Sabe? Honre o outro, honre a sua esposa, esposa honre o seu marido. Ele diz no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir a sua esposa, o seu esposo, em santificação e honra. A pureza sexual é a única coisa que digna de se fazer com o outro ser. Não há, se você desonrar o outro, aí você não está honrando mais de jeito nenhum. Em quarto lugar, ele diz, essa é a única forma amorosa de tratar o outro. No versículo 6, não transgridam isso, fraudando o seu irmão nessa questão. Porque quando nós pecamos assim, nós não estamos buscando o maior bem para o outro, nós queremos destruir o outro para o nosso prazer. É o que Paulo está dizendo. Sabe, quando você fantasia na sua mente, ou quando você faz, não é nada cristão que está te movendo, mas o mais profundo desprezo por Deus e pela outra pessoa. É simplesmente um desejo egoísta. Quando você devia estar sendo controlado pelo amor a Deus e o amor pelo outro. Em quinto lugar, porque Deus vai vingar essas coisas. No 6b, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, assim como nós também já lhe dissemos, e solenemente eu avisei a vocês. Ou seja, se Deus for o seu tesouro todo satisfatório, o desejo sexual vai ser usado para honrar o outro e para a santidade do nome de Deus. É isso. Conhecer a Deus é o caminho para a pureza sexual. Não são treinos, não são qualquer técnica, um motivo que não é centrado em Deus. Não honra a Deus. Essa é a razão, esse é o motivo. Deus, 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 Deus. Conhecer a Deus é lutar no poder da nova vida, com afetos muito maiores, focados na glória de Deus, contra qualquer coisa que desonra a Deus, que é a paixão lasciva, que marca os gentios, que não conhece Deus, como 1 Pedro 1,14 diz, Efésios 4,22, Romanos 1, 23 a 28. Mas a coisa mais fundamental é porque Deus ordenou que o caminho da pureza sexual é a única forma, e não há como você passar por cima disso e honrar a Ele. Fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas esses pecados são contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está dentro de vocês? Vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um bom preço. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. E no versículo 13 de 1 Coríntios 6, diz assim: o corpo não é para a imoralidade, mas para Jesus, e Jesus para o corpo. É focado em Deus esse assunto, não é um assunto menor, é o assunto que está no centro. É porque Deus abandonou homens que o desprezaram, que a imoralidade sexual reina em nossa geração. Não é uma questão menor, sabe? Então ele diz: glorificai o Senhor
em vossos corpos. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele está dizendo o seguinte: para que vocês têm um corpo? Para glorificar a Deus, para glorificar a Deus. E a imoralidade sexual é exatamente o oposto, é o pecado que vai contra o corpo, que não é de vocês. E Deus deu um corpo para vocês para isso. Não importa se ele é alto, baixo, bonito, feio, forte, fraco. Paulo diz: o vosso corpo é para Deus. Então ele diz em Filipenses 1:20: a minha ardente expectativa e esperança, isso é um filho de Deus falando, um filho de Deus de verdade. A minha ardente expectativa e esperança é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Amém, queridos? Nossos corpos foram dados para nós glorificarmos a Deus. É sobre isso que o assunto da imoralidade sexual quer dizer. Não é um assunto lá na periferia, ele está no centro da glória de Deus. Agora nós podemos ver porque Paulo queria conhecer a Deus de maneira tão crucial assim. Sabe, nossos corpos foram dados, e eles são dignos porque eles foram dados para glorificar a Deus. E é por isso que Paulo diz que conhecer Deus é crucial para a vitória contra toda imoralidade sexual, pornografia, prostituição, adultério e qualquer outra coisa. Com esses nomes mesmos que são, sabe? Todas as pessoas que estão assim focadas em Deus, não precisa de programas para se libertar. Elas precisam de mais de Deus, mais de Deus. Elas querem mais de Deus e elas lutam o bom combate da fé nesse desejo intenso que invadiu as suas vidas, que mostra que a vida delas é para a glória de Deus. Seu corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E que a imoralidade sexual em nossa geração só mostra quão longe de Deus as pessoas estão, como Deus está irado contra a impiedade dos homens, que os entregou a paixões infames. Não, queridos, alguém tem que ser muito, mas muito parcial em relação à sociedade, em escolher ela e não a glória de Deus para diminuir este assunto, até que ele seja uma questão menor. É a conexão total com a glória de Deus e a razão pela qual nós fomos criados. Então Paulo diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, isto é, que vos abstenhais de qualquer imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir, é uma versão mais comum no Brasil, o seu vaso em santificação e honra o outro. Ou seja, honrando o outro, e de maneira que o nome de Deus seja santificado, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem Deus. Ou em outra versão, que cada um de vocês saibam como tomar uma esposa para si mesmo, em santidade e honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem Deus. Isso é o Evangelho. O mundo gosta? Não, porque o mundo está aqui, não como gentios que não conhecem Deus. Eles desprezam Deus, desprezam Deus. Essa é a tragédia de querer inventar um evangelho que o mundo goste. Você é obrigado a desprezar Deus, para que o mundo consiga juntar seu desprezo a Deus com o evangelho. Deus tenha misericórdia da nossa geração. A imoralidade sexual tem a ver com a glória de Deus, e é por isso que ela é importante. O nome de Deus, a honra de Deus. Nossos corpos foram criados para a glória de Deus, ele diz, e pior do que isso, foram de novo comprados na cruz com o sangue de Cristo. Vocês não sabem que o corpo de vocês pertence a Ele, que o corpo é para Cristo e não para a imoralidade. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos. É assim que nós tratamos
da imoralidade sexual. Desconectar o evangelho da realidade e pensar: ué, mas eu vou perder a salvação? Você não nem entendeu o evangelho. Você nem entendeu o que é a fé. Nós não podemos perder o que não temos. Que nós possamos pregar e deixar para a próxima geração a verdade que foi confiada a nós e deixarmos os resultados na nossa sociedade nas mãos de Deus, que cuidou da sociedade também na época do apóstolo Paulo. Essa mensagem podia parecer completamente fútil para o império pagão, mas ela triunfou, porque o evangelho é o poder de Deus naqueles que creem, naqueles que Ele leva a crer. E será o mesmo com a nossa geração. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos combater o bom combate da fé, que envolve a glória de Deus sendo glorificada em nossos corpos mortais. Eu vou pedir Paulinho que ore, e nesta noite eu quero pedir à igreja toda, vamos orar, vamos levantar um clamor pela irmã Dulcineia, depois I see no